Queridos, eu quero cumprimentar a todos os amados na maravilhosa e gloriosa paz do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Hoje nós tocaremos em um assunto que, à primeira vista, parece ser sem importância, mas ele é muito importante. E tem determinado na esfera legal, na esfera da justiça, até a absolvição de pessoas que cometeram atos graves, atos que deveriam ser punidos pela sociedade, tomadas providências pela sociedade, e que acabam sendo justificados por razões que os homens, nas suas teorias, inventam e acabam influenciando em tudo isto. Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Muito bem, vamos lá. Primeiro, as pessoas dizem que nós somos consequência do meio em que nós nascemos. Somos consequência do meio social. Por exemplo, se uma pessoa nasceu num meio violento, ela consequentemente será violenta também. Se ela nasceu num meio social determinado, ela vai ser aquilo que ela espelhou. A outra teoria, ela diz que, é teoria, não é lei, ela diz que a pessoa recebe dos seus pais uma carga genética que vai determinar qual vai ser o seu procedimento, quais serão as suas atitudes, as suas ações. Isto, no estudo da psicologia, chama-se determinismo. Determinismo social, onde mora, onde nasceu, onde viveu, determinismo biológico, a genética de seus pais. Será que é assim? Vamos ver o que diz, o que importa, que é a palavra de Deus. Se isso pode ser usado como justificativa para até inocentar pessoas que cometeram atos gravíssimos. Vamos ver. E é bom também para as pessoas se orientarem, para entenderem qual a diferença entre uma coisa e outra. Primeiro, Deus nos chama da maneira que nós estamos. Deus nos chama da maneira que nós, do modo que nós somos. Para que Ele nos chama? Sabe, queridos, Ele nos chama para nos mudar. Ele nos chama para nos transformar. Ele nos chama para fazer com que cada um de nós seja, em Cristo Jesus, uma nova criatura. Porque está escrito na palavra do Senhor, quem está em Cristo, nova criatura é. Enfim, Deus nos chama para nos tirar do padrão do mundo e nos colocar no seu padrão, o padrão de Deus, conforme os seus mandamentos, conforme os seus ensinamentos. Você sabia que a palavra mandamento em inglês significa commandments, quer dizer, um comando, uma ordem dada? Amados, Deus quer nos levar ao conhecimento da verdade, ao conhecimento da sua palavra, ao conhecimento dos seus mandamentos e também das suas bênçãos, do que Ele tem reservado para aqueles que entregam a sua vida e o seu coração a Ele. Então Ele quer nos trazer o entendimento, o conhecimento das coisas de Deus. Agora, quando nós chegamos a este conhecimento que o Espírito Santo nos dá, porque é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu não vou ler todas as passagens, são 21 passagens e algumas muito longas, mas eu vou citar e você pega e leia depois. João capítulo 6, versículo 8. Então o Espírito Santo nos leva a esse entendimento. E quando eu sou levado a esse entendimento, eu tenho duas opções. A primeira opção, eu vou lutar para que a minha vida seja transformada, para que os meus atos sejam outros, para que tudo seja diferente na minha vida. Ou eu vou dizer o quê? Olha, eu não quero, eu quero seguir a minha vida, quero seguir fazendo o que eu bem entender, e quando eu tiver lá 70 anos, eu vou pensar nisso. Eu vou pensar em Deus, eu vou pensar em mudar minha vida.
Querido, isso não funciona. Porque a partir do momento que nós estamos conscientes desta verdade, que é a vontade de Deus para as nossas vidas, então os nossos atos agora passam a ter peso. Foi-se o tempo da ignorância, que está escrito. Deus não leva em consideração, em conta, o tempo da ignorância. Como aquela mulher pega em adultério. O Senhor Jesus disse para ela: ninguém te condenou? Nem eu te condeno. Agora, vá e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Então, queridos, nós, a partir daí, nós temos que ou mudar a nossa vida, ou, em praticando as coisas erradas, termos a consciência que o que eu estou fazendo é uma ofensa a Deus, à santidade de Deus. Muito bem, aí você decide seguir o caminho e a vontade de Deus. Sabe o que acontece? Começa uma batalha. Começa uma batalha dentro de você. A Bíblia diz, lá no livro de Gálatas, no capítulo de número 5, no versículo 17, eu peço a você que leia bem calmamente, é uma passagem longa, mas ali fala quais são as obras da carne, a vontade da carne. Eu posso te dizer que não é nada de bom. Nada de bom. É somente a satisfação carnal. Mas nesse mesmo capítulo 5 de Gálatas, a partir do versículo 22, fala qual é o fruto do Espírito Santo. Aquilo que nós recebemos em nós quando nós permitimos que Cristo Jesus venha morar no nosso coração. Leia os dois e você vai ver que eles são completamente diferentes. Um fala de crimes, mortes, lascívia, fala de adultério, fala de roubo, de prostituição da carne. O outro fala de paz, longanimidade, amor, temperança, que é o que o Senhor nos dá através do seu fruto. Muito bem. Sabedor disso, eu digo, quem vai decidir que caminho você vai tomar? Quem vai decidir é o teu coração. Porque lá no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 21, está escrito assim: onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Em Provérbios 4, 23, diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas para a vida eterna. Então é no coração que nós decidimos pelo bem e pelo mal. Agora, lá no livro de João, no capítulo 14, versículos 23 e 24, o Senhor Jesus diz assim, que aquele que faz a vontade do Pai será amado pelo Pai. O Pai o amará, o Senhor Jesus diz: eu o amarei, e viremos e faremos nele morada. Morada aonde? No seu coração. Na sua vida. O que significa Cristo fazer morada no nosso coração? João capítulo 14, versículos 22 e 23. Sabe o que significa? Significa que Ele quer nos lavar, nos limpar, nos purificar. Ele quer tirar tudo o que há de ruim dentro de nós e quer colocar coisas novas no nosso coração. Coisas dele. Ele quer colocar o quê? O fruto do Espírito na nossa vida. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 11. Lá fala a respeito dos dons que o Senhor tem para dar aos seus filhos. Por favor, leia devagar, para você entender o que Deus pode dar para você, no sentido de te usar nas coisas dele. Sabe? Você tem que decidir. Mas eu quero te lembrar algumas coisinhas. Primeiro, nós fomos feitos, está escrito isso na Bíblia, para o louvor da glória de Deus. Nós somos chamados na palavra de templo do Espírito Santo. A palavra templo significa morada. Morada, onde Deus quer resistir. E o próprio Senhor Jesus diz que Deus
não habita em templos feitos por mãos de homens, mãos humanas. Ele quer habitar no nosso coração. Então, quando Deus fala, o Senhor Jesus fala do Pai e o Filho virem, através do Espírito Santo, morar no nosso coração, significa que Ele quer operar para renovar o nosso entendimento, nos dar um novo entendimento das coisas. Querido, isso está em Romanos, capítulo 12, versículo de número 2. Romanos, capítulo 12, versículo de número 2. Então, meus amados, eu quero te dizer uma coisa. É essa mudança que o Senhor quer fazer. Você não é consequência do teu meio social, você não é consequência do teu meio cultural, de onde você nasceu. Se fosse assim, Abraão nunca teria adorado a Deus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus único. Ele estaria na mesma idolatria dos seus pais. Na mesma idolatria dos seus pais. Amado, essas coisas vão te influenciar se você deixar. Se você permitir, se você assumir isso, se você quiser isto. Sabe, você não é consequência da genética, você não é consequência do meio em que você nasceu. Não. Quero te dizer uma coisa. Aquilo que você é, e o Espírito Santo de Deus te convencendo, mostrando no teu coração, você vai entrar nesta luta se desejar mudar e ser uma nova criatura em Cristo. Mas eu quero te dizer que você não vai estar sozinho. Eu quero te dizer que o Senhor vai estar com você em todas as lutas e em todas as batalhas. Ele é o nosso ajudador. E ele muda o coração das pessoas. Quando o rei Davi cometeu um grave erro, e ele se arrependeu, ele disse: Senhor, cria em mim um espírito novo. Cria em mim um coração novo. Renova em mim um espírito reto. Cria em mim um coração novo. Renova em mim um espírito reto. Porque Deus, tenha plena certeza, Ele pode mudar o nosso coração. Ele é o Todo-Poderoso. Ele trouxe pessoas da morte para a vida. Lembre-se de Lázaro. Lembre-se da menina, que nós dizemos Talita, lá não fala o nome dela. Lembre-se do filho da viúva. Pessoas que o Senhor Jesus Cristo trouxe da morte para a vida. E espiritualmente Ele quer nos trazer também da morte para a vida. Sabe? Você precisa lutar por isso. Lute. Lute. Ele é o teu ajudador. Lute como Jacó lutou para receber a bênção de Deus. Ele vai ouvir a tua oração. Ele vai operar a teu favor. Amado, preste bem atenção. Tem pessoas que dizem assim: eu sou assim mesmo. E Deus me ama como eu sou. Eu quero te dizer que Deus te ama como você é. Ele ama todos como são. Só que Ele não ama o pecado. Ele ama o pecador. Pelo contrário, lá em Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19, está bem claro. O pecado aborrece a Deus. Lá em Levítico, capítulo 20, versículo 13, esse pecado é abominação a Deus. Abominação é uma coisa que você não suporta de maneira nenhuma. Deus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo querem te mudar, querem te tornar filho de Deus. Filho de Deus. Então, Ele quer trabalhar na vida das pessoas para que as pessoas mudem a direção da sua vida. Esse é um Deus maravilhoso. Esse é um Deus que opera todas estas coisas. Sabe, queridos, eu quero te dizer uma coisa. Está escrito assim na Bíblia: largo é a porta, espaçoso é o caminho que leva para a perdição. Estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida eterna. E a escolha é nossa. Tudo
Tudo depende de você, tudo depende da tua vontade, tudo depende da tua decisão. Há pessoas que se justificam. Ah, eu sou assim mesmo. Sabe? Eu quero dizer uma coisa. Se nós, está escrito lá no livro de João, no capítulo 1 a João, capítulo 1, versículo 9. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda a injustiça. O Senhor Jesus faz um convite. Ele diz assim: vinde, benditos do meu Pai. Sabe? Leia Mateus capítulo 25, versículos 33, 34 e depois o 41. Ali mostra que Deus dará àqueles que a Ele se achegarem prêmios, galardões e dará a vida eterna. Mas aqueles que escolherem outros caminhos, eles não conseguirão de maneira alguma estar na presença de Deus. O homem, ele pode querer se justificar. Nós vamos ler lá Mateus 25, rapidamente. Mateus capítulo 25, versículos 33 e 34. A justiça até inocenta, pessoas dizendo, ele é uma vítima do meio social. Mas veja o que diz 33 e 34 do capítulo 25 de Mateus. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei, que é o Senhor Jesus, aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí a herança, por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha que coisa maravilhosa. Há um reino preparado para você desde a fundação do mundo. Tá? Mas no versículo 41 diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, os bodes: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. As pessoas imaginam que simplesmente todo mundo vai para o céu e ponto final. Sabe, querido, eu quero te dizer uma coisa. Na Bíblia está escrito, lá em Apocalipse, capítulo 21, versículos 7 e 8. Eu quero deixar isto bem claro, para que as pessoas não digam, ah, eu não sabia. Mas veja como é terrível quem se aparta da vontade de Deus. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei, 21, 7 e 8. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Agora veja o 8. Mas, quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Por que o pastor está falando isso? Para ameaçar? Não. Não, querido, não. Do jeito que Deus te ama, eu também te amo. Eu quero que você esteja a eternidade na presença dele. Você esteja na eternidade na presença dele. Eu quero terminar dizendo que está escrito lá no livro de Romanos, no capítulo 6, nos versículos 22 e 23. 6, 22 e 23. Mas, agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado, a consequência do pecado, a resultante do pecado, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém.
Sabe o que está escrito na Bíblia? Está escrito assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Então, queridos, esta teoria do chamado determinismo social, determinismo biológico, isso não existe, porque Deus muda o coração das pessoas. O próprio rei Davi pediu a Deus que mudasse. Deus mudou o coração do rei Saul. A Bíblia também fala que os covardes, os tímidos não vão herdar, os efeminados não vão herdar. Ah, mas o mundo aceita isso hoje. Bom, é uma opção de cada um. A palavra de Deus diz que não é agradável a Deus. E a força do Senhor está com todo aquele que quer que a sua vida seja transformada. Eu encurtei, não li as passagens, eu peço a você que leia as passagens. Eu já fiz essa gravação, ela ficou com quase 60 minutos, então eu diminuí bastante. Deixei as passagens para você ler. Por favor, leia e você vai aprender muito da palavra de Deus. E vai aprender que Ele te ama e vai aprender que haja o que houver, Ele está pronto para operar na tua vida, transformar a tua vida e te tirar desta condição e te fazer filho de Deus. Como está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 1, eu creio que é versículo de número 10, Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 10. Diz assim, versículo de número 12. Mas a todos quantos o receberam no seu coração, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Creia no nome do Senhor, receba o Senhor no seu coração e você será feito filho de Deus, com todas as benesses que Ele tem reservado para os seus filhos. Esta é a palavra do Senhor. Deus te abençoe, fique na paz, fique na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém.